Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro. Se você acha que o carnaval nasceu no Brasil, se você acha que nós somos donos dessa festa maravilhosa, você tá muito errado. Se eu te contar que o carnaval, na realidade, era um tipo de sacrifício, era uma maneira de matar seres humanos, você acreditaria nisso? Lembra da Mesopotâmia que vocês estudaram, que a gente estudou, ou que nós deveríamos ter estudado? Enfim, lá nas terras mesopotâmicas tinha uma população, uma cidade, um lugar chamado Babilônia. Lembra que teve a novela da Babilônia? Tem músicas que estão na Babilônia dizendo que lá era o maior putaria. Enfim, que lá o bicho pegava. A galera não tinha um senso moral lá dos mais elevados e aí valia tudo. Pois é, começou lá na Babilônia. A Babilônia, ela tem duas épocas fortes na humanidade. Uma delas foi ali por volta de 2.500 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, e depois já perto de Cristo mesmo, ali por volta de 500 anos antes de Cristo. Imagina como se fosse imagina o Sandy Júnior, que bombou com Maria Chiquinha e depois sumiu, e depois com 30 anos eles voltaram e fizeram, depois de um hiato, eles voltaram e fizeram uma turnê. A Babilônia foi mais ou menos isso. Então ela existiu lá por volta de 2.000, 2.500 antes de Cristo, que era na época do rei Hammurabi. Lembra do Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente? Foi lá que o negócio começou a ser inventado. O princípio que é chamado de princípio de Talião, e que dizia então que a sociedade deveria funcionar como olho por olho, dente por dente. Tomou lá, dá cá. Pois é, a Babilônia não era só a terra do abacaxi de cabeça para baixo, era a terra da justiça em todas as áreas. E aí eles tinham uma festa chamada de Saceias, e a regra era simples. Dá até medo de pensar, às vezes eu imagino, se a gente voltasse, o que a gente ia pensar de viver, presenciar, sermos uma testemunha ocular dos acontecimentos. Enfim, o que eles faziam nessa festa? Eles pegavam um prisioneiro, davam as roupas do rei para esse prisioneiro, dava comidas, bebidas, tudo que o rei tinha direito, e atenção, esse prisioneiro podia até dormir com a esposa do rei. Compensa. Esse ritualzinho dos saceias durava ali por volta de 5 dias, mas tinha um pequeno plot twist, e no final você morria. Não compensa. No último dia, depois de curtir tudo aquilo, essa pessoa, esse prisioneiro, era levado lá em praça pública, chicote no lombo do rapaz. Pois é, era assim, era tipo, já que você vai de Vasco, então você vai ter 5 dias pra curtir a vida como nunca antes na história desta terra. Se bem que eu não sei nem se tem como curtir, gente. Já imaginou? Será que tem como curtir? Eu não conseguiria, não. Eu não conseguiria. Nem eu. Enfim, era assim que funcionava os Saceias. 2.000 anos se passaram. Aí a gente tava chegando ali próximo da época de Jesus, por volta de 500 anos antes de Cristo. Teve um império que dominou o rolê todo. Na nossa humanidade, cada época, um país, ou antes de existirem país, as cidades boladonas, que eram chamadas de cidades-estados, é como se fosse um país também. Cada época, um povo mandou no mundo, digamos assim. Atualmente, a gente presencia a soberania dos Estados Unidos sendo questionada e afrontada pela China. Talvez, daqui 30 anos, os Estados Unidos já não sejam mais o país que manda no mundo. Talvez seja outro. Antes dos Estados Unidos era a Inglaterra, teve a época que a França mandou no mundo, enfim. Chegamos então na época do Império Romano, que foi o império que dominou toda a Europa, a Ásia Menor, o Oriente Médio, na época de Jesus. Olha que inteligente que os caras eram. Eles tinham que dominar outros povos. Então, quando eles iam dominar outros povos, eles viam que aquele povo que estava sendo dominado acreditava, por exemplo, numa deusa que era a deusa do amor, que se chamava Afrodite. Mas em vez deles chegarem e falarem assim, ó, vocês estão errados, parem de acreditar nisso, agora vocês têm que agir como nós. Em vez de fazer isso, eles eram mais sutis, porque faz mais sentido. Se você quer manipular alguém, você não deve bater de frente com ela. Você deve dar um jeitinho de contornar a situação e manipulá-la sem ela perceber que ela está sendo manipulada. E os romanos notaram isso de uma maneira bem inteligente, bem articulada. Então o que eles falavam? Eles falavam o seguinte, olha galera, e eles diziam, olha que legal, vocês acreditam em Afrodite, a gente também acredita em Afrodite. Só que a gente chama ela de Vênus. Então é só vocês chamarem de Vênus, só pra gente saber que vocês estão falando dela, mas é a deusa de vocês, podem continuar acreditando. E assim eles foram transformando os deuses gregos nos deuses romanos. Sempre tem essa correspondência. Então Afrodite é Vênus, Eros é o Cupido, que são, na realidade, deuses que foram sendo transformados, assim, adaptados para a cultura romana para que eles tivessem mais facilidade em dominar. E aí, lá em Roma, então, eles tinham os Saturnais. Aqui a coisa era um pouquinho mais democrática. Como que funcionava esse rolê? Os escravos, eles eram servidos pelos patrões, pelos senhores deles no jantar, meio que essa mesma inversão que acontecia lá na Babilônia. Imagina que deu a louca mundo invertido do RH da empresa. Era isso que acontecia nos Saturnais. E eles também tinham outro costume, que eles caminhavam lá pela cidade com um carro que era em formato
formato de navio. Era uma espécie de carro naval. E dentro desse carro tinha um monte de gente pelada, mascarada, que passeava pela cidade ali, enfim. Era praticamente um trio elétrico. Sem a parte do elétrico, porque a eletricidade não tinha desenvolvido ainda, então era tudo na base do boi puxando, da galera movendo o rolê, e assim funcionava. Então já tinha uma certa foliazinha, digamos assim. Você tá percebendo? O carnaval começando a entrar no rolê, eles juntando ali. Pois bem, e assim foi por vários séculos, até que o Império Romano também teve a derrocada e acabou, como todos os impérios. Então era lá em 476 depois de Jesus Cristo, já fazia 400 e tantos anos que Jesus já tinha passado pela Terra, e o Império Romano meio que acabou. Ah, que pena. Roma virou uma república, enfim, hoje Roma é somente uma cidade muito importante, a capital da Itália, mas na época, como não existia o conceito dos países, era o povo, o lugar que dominava a Europa toda. Mas aí chegou ao fim esse império, teve uma instituição que começou a dominar o mundo na época. E essa instituição existe até hoje. Você sabe qual que é? A Igreja Católica, que durante toda a Idade Média mandou no mundo. Ali por volta de 500 anos depois de Cristo até 1500, até a gente ser descoberto. E a Igreja Católica, que nasceu ali dentro do Império Romano, dentro dessa mesma época, ela entendeu que quando você quer dominar um povo, você precisa aprender a aglutinar, a fagocitar, a contemplar. Adoro falar palavras difíceis. A incluir, a se apropriar dos costumes e da cultura daquele povo que está sendo dominado, ou que está sendo catequizado. Aí eles viram aquele costume dos saturnais, dos carros navales que tinha lá no Império Romano, e eles falaram, gente, tá feio isso aí, mas tá gostoso. Misericórdia. Como que a gente faz pra trazer essa bagunça pra Deus? O que a gente poderia fazer? Até que algum abençoado teve a seguinte ideia, falou, ô guerreiro, o cabeludão lá, vulgo Jesus Cristo, salvador do mundo, passou por aqui e ele ficou 40 dias no deserto, não ficou? A gente pode fazer um ritual pra lembrar essa passagem de Jesus, a gente fica 40 dias sem comer carne ou sem fazer alguma coisa. Jesus ficou 40 dias no deserto, sem beber, sem comer, a gente fica 40 dias fazendo algum tipo de penitência. Pode ser? Aí todo mundo, fechou galera, faz sentido, bora fazer isso aí então. Aí teve alguém que falou, mas já que a gente vai começar uma dieta, o que vocês acham da gente ter o dia do lixo? Que antes de começar a quaresma, a gente finca o pé na jaca, vale fazer qualquer coisa praticamente. Fornicação. É tipo o pobre no rodízio de pizza, que já não tá mais com fome. Pode botar duas. Isso era o carnaval. E foi assim que a igreja deu uma certa apropriada dessa festa que existia. Inclusive, além da origem do termo do carro naval, do carros navales, o termo carnavale também significa um adeus à carne, uma despedida da carne. Então eles meio que juntaram o útil ao agradável e aí virou essa festança da comilança. Gabriel, mas não tinha zoeira, não tinha putaria? Então, gente, ser humano é ser humano, né? Por mais que alguns grupos midiáticos gostem de dizer que o ser humano está evoluindo, mas amor, por favor, ninguém solta a mão de ninguém. Cara, será que a gente tá evoluindo? Ou será que é só a tecnologia que tá evoluindo? Vamos avaliar a tecnologia? Antigamente, pra gente mandar uma mensagem, a gente precisava ir até a pessoa, a gente não sabia escrever. Nossa, a gente aprendeu isso, né? Desenvolvemos tecnologia, caderno, escrita, show de bola. A gente não tinha eletricidade, já temos. Não tinha WhatsApp, hoje a gente tem mensagem, áudio, ligação de vídeo. A tecnologia avançou muito. E o ser humano? Safado! Será que avançou muito? Como que era o ser humano lá na época de Jesus? O ser humano tinha amor, sentia ódio, sentia inveja, nostalgia, afeto. Pois é, talvez o ser humano não tenha mudado tanto. Nossa constituição é basicamente a mesma. A gente muda a maneira de expressar a nossa constituição mais interna, mais idiosincrática, mas na realidade a gente é bem parecido com o ser humano que existiu lá atrás. Tanto que se a gente estivesse só evoluindo, Jesus Cristo estaria pra frente, não estaria pra trás. Mas, enfim, não vamos falar isso muito alto não, porque tem uma galera que vai se morder se ouvir isso aqui. E só um parêntese, essa inclusive é uma crítica que as pessoas fazem à igreja, dizendo assim, muitas vezes. Porque a igreja matou muita gente, porque a igreja queimou gente na fogueira. Deixa eu te falar uma coisa, não foi a igreja que fez isso, foram as pessoas que fizeram isso. Sabe qual era o elemento que estava lá dentro da igreja que fez dar problema? Era o ser humano. Se você percebeu, o ser humano queima gente, violenta a gente, bate nos outros, mata o outro, independentemente de igreja. Com igreja, sem igreja, com guerra, sem guerra. O ser humano é o ser humano, gente. Dentro da gente, a gente tem coisas ruins, tem coisas boas, e a gente é... Safado! Isso.
Por mais que possa soar meio doído, tipo, nossa, mas a gente não é fofinho e a gente não tá construindo um mundo melhor. Eu realmente não sei se a gente tá construindo um mundo melhor não, assim, sabe? O bicho ser humano dá BO onde quer que ele esteja inserido. Voltando à Igreja Católica, eles aglutinaram essas festas que já existiam, esses costumes que já existiam, não só com o carnaval, outros costumes que eles perceberam. Por exemplo, foi o próprio Natal. A gente não comemora no dia 25 de dezembro porque Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Ô, meu consagrado, sabe o que é? O pessoal não registrava muito antigamente o nascimento das pessoas, sabe? Cartório tava fechado na época. O pessoal até tentou tirar selfie Maria e José lá, mas parece que o 3G não tava chegando lá na Belém, lá em Nazaré. Enfim, nem se tem o registro de quando Jesus nasceu. Gabriel, mas por que a gente comemora no dia 25 de dezembro? Porque 25 de dezembro coincide com o Natalis Solis Invicti, que era um dos festivais pagãos de povos que não eram cristãos, onde eles comemoravam o solstício de inverno no hemisfério norte. Aqui pra nós a gente tá no verão, mas lá em cima no hemisfério norte eles estão no inverno. E eles comemoravam a data que a luz voltava, renascia. Por quê? Você já percebeu que aqui no Brasil tem épocas que parece que demora mais pra anoitecer e tem épocas que demora menos? Lá também acontece isso. O dia 25 de dezembro era o dia após o dia mais curto do ano. Então, ali era quando a luz estava começando a voltar. E, como era um dia muito importante para vários povos pagãos, a Igreja Católica falou: ah, gente, então, olha que coincidência. Vocês lembram do barbudão revolucionário que a gente curte e tal? Mudou o mundo, revolucionou o rolê todo, mudou o calendário, o vulgo Jesus Cristo. A gente esqueceu de avisar, mas foi no dia 25 de dezembro, gente. Olha que coincidência. E aí, gente, a gente passou a comemorar no dia 25 de dezembro. Enfim, fechando esse grande parênteses da Igreja Católica, a gente precisa avançar um pouquinho mais. Lembrando, então, que a Igreja Católica ficou até 1500 tomando conta do mundo. Então, até 1500, grande parte da humanidade civilizada que a gente tinha na Europa já era cristã e seguia esses costumes e comemorava esse dia do lixo, esse adeus à carne, o Carnavale, que veio lá da Roma, que veio lá da Babilônia. Eles comemoravam esses 3 dias aí antes da Quaresma. Imagina, gente, 1000 anos comemorando isso. A festa foi se desenvolvendo até que a gente chegou na época depois de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Como que o carnaval chegou aqui no Brasil, gente? Pois então, estavam os portugueses chegando no Brasil e trouxeram então uma festa chamada Entrudo. Sim, foi assim que o carnaval chegou no Brasil. Ou você acha que foi os queridos indígenas que inventaram essa festa, essa baguncinha boa que a gente faz? Não, não. Lá em Portugal eles tinham um festival que era chamado de Entrudo, que era basicamente parecido com o carnaval que a gente faz aqui. Lembra daquele carnaval de rua que jogava água nos outros? Eu não vi, minha avó viu e ela falava que era assim. Quando eu cheguei, a galera já estava vestida de unicórnio e isso veio lá de Portugal. E assim, os portugueses começaram a trazer esse costume para cá e ele foi se desenvolvendo. Quando chegou ali por volta de 1800, 1900, o carnaval começou a ficar chique, sabe? E a galera começou então a fazer alguns bailes de máscaras lá no Rio de Janeiro para imitar como as coisas eram lá em Paris. Mas o que acontece é que o Brasil é o Brasil, velho. A galera queria ir pra rua, a galera queria ficar no asfalto, a galera queria correr. Por quê? Não dá pra ficar dentro do lugar porque é calor pra Lá fora não, lá fora é frio e ainda tem calefação para deixar as casas quentinhas. Brasil é o lugar do asfalto, é o lugar da alegria, do calor, gente. Vamos pra rua, vamos, sabe, tomar um ar. E aí, então, no começo do século XX, já aqui no Brasil, surgem os primeiros cordões, os ranchos. Inclusive, em 1928 foi quando nasceu a primeira escola de samba, a Deixa Falar, o que teria sido ali o primeiro projeto da primeira escola de samba. O povo queria era falar, cantar, gritar, alegria, só gosta da bagaceira. E foi assim que o carnaval se tornou o que é no Brasil. Então, de lá da Babilônia, nascendo como um pedaço de um ritual, que na realidade era um ritual de sacrifício para matar um prisioneiro, tornou-se essa festa que a galera faz, vai pra rua e vai curtir, vai cantar, vai se pegar, enfim. Brincar de cosplay da China com uma densidade demográfica de 77 bípedes por metro quadrado e para chegar na quarta-feira com a cabeça explodindo de ressaca dizendo: eu preciso parar de ser assim, cara, eu já tô velho. Pois é. E aí, você imaginava? Fala a verdade, você imaginava que essa é a história do carnaval? Vou te falar a verdade, até antes de fazer esse vídeo, eu não sabia.